Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade, tá? O tema desse vídeo é o desenho de experimentos, tá? De misturas do tipo Simplex Centroid, tá? É o tipo de delineamento de mistura, o primeiro deles que a gente vai explorar um pouco aqui, tá? Tem um estudo de caso no site também, tá? Para você que acompanha aí os vídeos e o site. O artigo é o 2.1.4.3.4.1, tá? Então nós vamos explorar aqui um estudo de caso, tá? E checar como esse tipo de delineamento de experimento pode ajudar, né, a obter os melhores resultados aí para o processo, tá bom? Então eu vou chaveando aqui para a tela, tá? Vou mostrar aqui para vocês o site, tá? O estudo de caso. O experimento de mistura Simplex Centroid, eu vou mostrar ele aqui daqui a pouquinho, tá no software. E o estudo de caso que nós vamos levar em conta dessa vez é que imagina que você trabalha, né, como aí uma pessoa de melhoria contínua, vamos chamar assim, numa empresa que fabrica desodorizador doméstico, tá? Esses desodorizadores aí de ambiente que você espirra, fica um cheiro gostoso, tá? E você decide experimentar, né, uma nova mistura, para lançar uma nova mistura aí no mercado, né? E você um novo produto, tá? E você tem três componentes que você quer estudar, tá? O óleo de neroli, o óleo de rosa e o óleo de tangerina. É neroli ou neroli, me desculpe se eu errei, mas são esses três óleos, tá? Neroli, rosa e tangerina. Então, baseado nesses três componentes, você quer descobrir qual mistura, tá, vai obter uma melhor aceitação das pessoas, vai proporcionar lá o odor mais agradável, né, para ser utilizado, né. Só para efeito de curiosidade, né, o óleo de neroli é um óleo similar ao óleo de bergamota, tá? Ele é produzido da flor da laranjeira, bergamota, né. As folhas, tem aqui escrito que as folhas são colhidas normalmente manualmente, né, em torno de abril, início de maio, tá? O óleo, né, o óleo que é o produzido por extração com solvente orgânico, né? Porque se for por destilação a vapor, as flores são muito frágeis, então ele é feito por extração com solvente orgânico, tá? E olha só que legal, a cada 1 tonelada colhida, né, obtém-se aproximadamente somente 1 quilo, né, de neroli. Então é algo bastante raro, deve ter um custo bem alto, tá? Então nós vamos combinar esses três componentes, tá? Para checar qual o efeito, né? Qual é a melhor mistura que proporciona uma melhor aceitação, né, pelos usuários aí do desodorizador, tá? Então, mudando aqui para o mini tab, nós vamos criar aqui o experimento, ó, menu Stat, DOE, tá? E aí nessa opção aqui, ó, Mixture, tá? Nós vamos escolher Create Mixture Design, ou seja, criar um delineamento de mistura, tá? Então nós vamos utilizar o método Simplex Centroid aqui, tá? Com três componentes, né? Que é o neroli, a tangerina e rosa, tá? Os componentes, né? Nós vamos dizer que você pode definir qual é o total, né? Aqui o total tá como 1, né? 1 inteiro, pode ser 1 litro, pode ser, sei lá, 1 decilitro, tá? A gente costuma deixar 1 aqui porque ele acaba proporcionando frações percentuais de cada componente, tá? Mas você pode definir aqui, por exemplo, 1000, tá? E aí utilizar conforme a sua necessidade. Eu vou deixar o 1, que é o padrão, tá? E vamos configurar, né, os componentes aqui, né? O óleo de neroli, o óleo de rosa e de tangerina, tá? O nível mínimo é 0 e o máximo é 1. Se você tiver proporções mínimas aqui que deseja definir, né? Imagine que o mínimo que você pode ter de tangerina aqui é 0,5. Então você pode definir aqui, perdão, 0,5. Você pode definir aqui já, tá? Ele vai restringir as proporções de acordo com o que você definir. Imagina que o mínimo de cada um aí é 0, tá? Eu posso deixar 0, né? Ou ter 100% de neroli, ou 100% de rosa ou de tangerina, tá? A gente vai fazer o experimento dessa forma aqui para ilustrar, tá? Como o Minitab entende essas misturas e como o Simplex Centroid
ele é desenhado, tá? Então eu vou deixar nessas configurações aqui, configurem desta forma também, tá? Dá um OK. As opções você pode pedir aqui para tirar a randomização, tá? Para que fique mais claro o entendimento aqui, eu vou mostrar onde estão os pontos no centroide, então fica mais fácil de entender. Então, para fins didáticos, vamos tirar a randomização aqui, tá? O correto é randomizar, é executar o experimento de maneira aleatória, tá? Se você tiver alguma variável de processo que influencia, você pode definir aqui também, tá? Variáveis de processo são variáveis externas à mistura. Você vai fazer uma mistura, mas você também tem uma variável externa, por exemplo, temperatura, ou, por exemplo, a concentração de álcool na mistura, né? Outros tipos de variáveis, inclusive variáveis de processo, né? Então você poderia definir aqui. Por enquanto nós não vamos mexer aqui, isso vai ser tema de uma próxima aula, tá? E os resultados eu vou pedir aqui, ó, para detalhar a descrição, a tabela de descrição e de desenho de experimento, tá? Vou dar um OK, OK novamente, e ele vai gerar aqui para mim a tabela do experimento, tá? Então eu tenho aqui uma combinação com 100% de Neroli, 0 rosa e 0 tangerina, depois 0 de Neroli, 1 inteiro de rosa e 0 de tangerina, 0, 0 e 1, ou seja, só com tangerina, tá? E aí, metade Neroli, metade rosa e nada de tangerina, e assim sucessivamente. Nota que aqui embaixo ele já começa a misturar nos três, ó. Aqui é uma proporção igual dos três, tá? 33,3% desse, 33,3% desse aqui e 33% desse aqui. Aqui já é 66, 16 e 17 aproximadamente, né? Arredondando aí. E assim sucessivamente. Ele cria todas as combinações, tá? Então ele incluiu pontos nos extremos, tá? Dos vértices, no meio dos vértices e na região central da malha. O Minitab oferece a opção da gente visualizar esses pontos aqui, então você vem aqui no menu Stat, DOE, Mixture, e aí você escolhe essa opção aqui, ó, Simplex Design Plot, tá? Você escolhe aqui as variáveis, tá? Configura aqui que você quer, ele já vai identificar automaticamente, mas você pode escolher, quiser alterar a ordem aqui, né? E clica OK. E ele vai mostrar aqui na tela pra gente, tá? Onde estão os pontos, tá? Ó. Então, essa linha aqui representa tangerina, essa aqui Neroli e essa linha aqui rosa, tá? E se você parar o mouse em cima desses pontos aqui, tá? Você vai checar que ele diz para você qual é a proporção que representa, ó. Então, esse ponto aqui representa 100% de Neroli, 0 de rosa e 0 de tangerina, tá? Esses pontos aqui na região, na malha, né, do experimento, eles já são proporções misturas, ó. Então já está misturado 66% de Neroli, 16% de rosa e 16% de tangerina, tá? Eu sei que vai dar 99,9%, mas o arredondamento vai dar 100%, tá? Nota que a gente tem, se você olhar aqui a tabela, né, de experimento, você vai ter vários tipos de pontos aqui, ó, tá? Então você tem pontos do tipo 1, pontos do tipo 2, um ponto do tipo 0 e pontos do tipo -1, tá? Os pontos do tipo 1 são esses pontos aqui, ó, que estão nos extremos, ó, tá? Então são 3 pontos aqui do tipo 1. 1, 2, 3. Nota que ele colocou aqui, ó, ponto 1, tá vendo? Um ponto do tipo 2, tá? Ele representa exatamente metade da proporção entre dois componentes, ó, tá? Então, deixa eu parar o mouse aqui direitinho. Eu acho que ele não vai mostrar aqui. Vamos lá, tentar de novo. Aqui ele não vai mostrar. Mas nota que aqui ele tá 50% de rosa e 50% de Neroli. Então eu tenho aqui 50, 50, 0. Tá vendo? Outro ponto aqui, né? Outro ponto do tipo 2 é 50% de Neroli e 50% de tangerina. Então eu tenho aqui, né? 50 de Neroli e 50 de tangerina. E 50% de rosa e tangerina que está nesse ponto aqui, tá? Então eu tenho nos extremos, tenho aqui na região
central entre dois componentes. E agora eu tenho os pontos na malha, né? Que é o que a gente chama de pontos axiais aqui, tá? Que são esses 3 pontos aqui, ó, chamados de -1. Para esse tipo de experimento é o tipo de ponto estrela que a gente viu nos experimentos fatoriais, né, de superfície de resposta, tá? Então essas são misturas em que há maior concentração de um tipo de componente e menor concentração de outro, tá? Olha aqui, ó, tá? Esse ponto aqui representa, por exemplo, 16% de Neroli, 66% de rosa e 16% de tangerina, tá? Então, assim sucessivamente. E tem um ponto aqui, ponto chamado 0, né? Em delineamento de experimento, o ponto 0 é sempre o ponto central, tá? Ele é o simplex centroide, que a gente chama, tá? Ele é o centro, aqui vamos chamar assim, é o ponto aqui onde se equilibram as 3 substâncias, tá? As 3 substâncias estão equilibradas em iguais proporções aqui, ó, tá? Então você tem a mesma proporção de tangerina, de rosa e de Neroli, tá? Que é esse ponto aqui, ó, tá? Então se você olhar, ele está equidistante de todos esses pontos aqui, ó, tá? Nota que ele está equidistante aqui, ó, de todos eles, tá? Então ele equilibra os 3 componentes aí numa mistura igual, né? Heterogênea entre os 3 aí, tá? Se forem perfeitamente misturáveis aí. E ele também tá à mesma distância dos pontos, né? Logicamente aqui, dos pontos de nível 2 que a gente chama, tá? Olha só a distância dele aqui, ó. Então ele está bem no centro aqui, ó, tá? Tá localizado bem no centro aqui. Então, esse aqui é o centroide, tá? Ele espalhou pontos nos meios aqui das combinações de 2 a 2 e espalhou pontos aqui com um pouquinho mais de cada componente, né? E um ponto, uma rodada, numa proporção igual, né? Isso para poder determinar se existia uma curvatura aqui nesse processo, tá? Esse gráfico aqui ele não mostra nada além disso, tá? Ele é utilizado apenas para representar o experimento, tá bom? Você pode utilizar ele como referência aí, caso você queira estimar as proporções, né? Nota que se você seguir as linhas aqui, ele vai dar exatamente em 50%, ó, tá? Eu vou apagar essas linhas que eu fiz aqui, talvez representá-las de uma outra maneira seja mais prático aqui. Se você seguir essas linhas tracejadas aqui, ó, rebater elas aqui, né? Você consegue checar 50% deste, com 50% deste, com 50% deste aqui também, tá? Então você vê 50, 50, 50%, tá? E assim sucessivamente. É dessa maneira que você consegue estimar aqui a quantidade, né? A proporção de cada componente aí dentro da sua mistura, tá bom? Então, visto aqui o gráfico do simplex, né, onde estão localizados os pontos, a gente consegue entender, né, os tipos de pontos aqui nesse delineamento de experimento, tá? Nesse tipo de delineamento de experimento, tá? Para analisar esse DOE, eu vou precisar, né, de uma variável de resposta, tá? Então imagina que você submeteu aí, né, cada componente desse, você criou aqui frascos, né, com essas misturas aqui e submeteu cada combinação dessa a 100 pessoas, tá? E para checar se elas aceitavam ou não, tá? Então foi feita uma contagem aí de 0 a 100, né, da aceitação. Pô, isso aqui é aceitável? Isso aqui é aceitável, né? E foi feita uma contagem nessas 100 pessoas. Eu vou criar uma variável de resposta aqui chamada aceitação, tá? Ops. Variável de aceitação, tá? E caso vocês precisem dos dados, eles estão aqui no site, tá? Vocês podem copiá-los, tá? É importante que vocês copiem, né, os valores de acordo com o standard order aqui, tá? Então usem o mesmo standard order para essa coluna, tá? Você pode copiar ou copiar aqui do vídeo. Eu tenho os dados prontos aqui, tá? Se você quiser copiar, é essa coluna C8 aqui.
tá? Então eu vou copiar aqui os valores e vou colar aqui, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer agora é checar, né, fazer o estudo, né, pedir para avaliar esse delineamento de experimento aqui para mim. Então vamos lá, Stat, DOE, Mixture, Analyze Mixture Design, ou seja, analisar o delineamento de experimento de mistura, tá? Clico aqui, ele vai abrir a janela para mim configurar. As respostas estão na coluna C8, aceitação, duplo clique ela migra para cá. Aqui só dá a opção para escolher os componentes da mistura somente, né? Analisar de acordo com as proporções, tá? E o método de ajuste de modelo, né? É a regressão de mistura. Posso escolher stepwise, forward selection, backward elimination. Isso para quando essas outras opções é quando os termos são irrelevantes, ele vai tentando até encontrar um modelo mais simples, porém mais acurado, tá? Vamos deixar isso de lado por enquanto, ainda não é o momento da gente explorar esse recurso aqui, tá? Vou clicar aqui em termos, tá? E ele já vai deixar configurado para mim os três componentes, tá? E a interação entre os três componentes, tá? Entre cada um dos pares de componentes. Eu vou pedir para ele adicionar também a interação entre os três, tá? A, B, C, e as demais, por enquanto, eu vou deixar ausente, tá? Aqui você pode escolher, né? Se você quer um modelo linear, um modelo, nota que muda aqui os termos, tá? É porque a maneira de encontrar uma equação de regressão para misturas é um pouco diferente, tá? Ainda está fora do escopo aqui. Então eu posso escolher um modelo linear, uma equação de primeiro grau, um modelo quadrático, né? Que é uma equação de segundo grau, uma equação especial cúbica, né? Eu vou primeiro começar com linear, tá? Para tentar chegar num modelo mais simples que descreva com acuracidade aqui o meu modelo, tá? Vou inserir aqui os termos de interação e a interação entre os três aqui, tá? Vou dar um OK. Não quero fazer nenhuma predição nesse momento, tá? Não quero prever nenhum resultado nesse momento. Os gráficos, tá? Ele vai plotar os resíduos como sempre, tá? Eu vou deixar regular aqui para a gente estudar o modelo mais padrão possível. Resultados, tá? Eu quero a tabela completa, né? Os resíduos e adição, tá? Tudo isso acima, tá? Se você quiser, o ideal mesmo, o mais simplificado e mais fácil de entender é esse aqui, ó, tá? A seleção de modelo, os coeficientes e a tabela nova, tá? Então eu vou deixar esse aqui por enquanto, escolho a segunda opção aqui, tá? Se eu quiser armazenar os resultados que vão aparecer na minha planilha aqui, eu escolho aqui o que eu quero armazenar, por enquanto não quero nada, tá? E vou dar um OK, tá? E aqui na tabela na área de resposta, né, ele vai mostrar os coeficientes estimados da regressão para aceitação, né, com o método linear, né? Então eu tenho aqui o coeficiente, né, se eu fosse criar uma equação, né, eu usaria esses coeficientes aqui para cada termo, tá? O valor de P sendo menor do que 0,05, ele pode ser considerado relevante, e quando há combinação de dois fatores, você aumenta isso para 0,10, tá? Então aqui irrelevante, 0,10 quase, aqui sim relevante, aqui sim relevante, tá? Nota que o R ajustado aqui, né, que nos diz o quão bem o modelo linear ele prevê o resultado da nossa resposta, ele está em 78,11%. É um ajuste bom, porém não tão legal assim, tá? E ele vai mostrar aqui uma tabela de análise de variância com os p-valores para cada termo aqui da tabela nova, tá? Então, para regressão, ele deu um p-valor marginal, tá? 0,07, maior do que 0,05. Ele está dizendo que essa regressão não é tão boa, tá? Linear 2,75 e um modelo quadrático, que é a interação de dois termos, 0,101. Ou seja, existe aqui uma certa interação entre os termos. Neroli e Rosa, por exemplo, é um caso suspeito aqui, tá? E para cúbico, né, deu um bem alto aqui. Provavelmente a interação
de 3 variáveis juntas aqui seja praticamente irrelevante, tá? Eu vou repetir isso aqui e aqui o gráfico dos residuais, tá? Isso aqui são os resíduos, os erros, as observações, tá? Aparentemente tá bem distribuído aqui em torno de 0, tá? Os dados estão bem distribuídos, não há um vício nas observações aí, então... Porém, eu vou repetir isso com o modelo quadrático, né? Nota que a gente viu aqui um R ajustado aqui de 78,11%, tá? Vamos tentar o modelo quadrático, eu vou repetir. Esse botão aqui ele sempre repete o último comando, tá? Então eu vou repetir aqui os termos e vou escolher aqui o modelo quadrático, tá? E vou manter aqui a interação dos 3 termos, tá? Vamos lá, dar um OK, OK novamente, e ele vai gerar um novo estudo aqui, dessa vez, né, um pouquinho diferente aqui, com os p-valores parecidos, né, porque a relevância dos termos não muda, porém, né, nota que o R ajustado aqui, ele já está praticamente o mesmo, ó. Então, você tem aqui, deixa eu só checar se eu escolhi direito. Quadrático, ok. Ah, sim, eu preciso retirar esse termo irrelevante, ok. Ok. Muito bem. Então, eu tirando a interação, né, que a gente checou que não era, né, importante, estava gerando apenas ruído no estudo aqui, eu aumento para 83%, ó, tá? Então, eu melhoro bastante o meu ajuste aqui da equação de regressão, tá? Então, vamos utilizar esse método quadrático aqui, tá? Nota que a distribuição aqui vai continuar praticamente a mesma, né? Se eu tivesse mais observações, mais rodadas, provavelmente ela se distribuiria em torno de 0 aqui, formaria um histograma aqui mais parecido com um histograma, tá? E agora, né, uma vez que o delineamento foi armazenado aqui na memória, né, eu tenho condições de gerar aqui os estudos, ó. Então eu venho aqui no menu Stat, DOE, Mixture, né, mistura, e eu quero fazer, né, vamos primeiro ver aqui o gráfico tracejado da resposta, tá? Então eu quero medir a aceitação conforme as proporções, né? O método de Cox, né? Proporção e o centroide dos vértices, tá? Eu quero colocar lá o ponto 0 no gráfico, tá? Se você quiser mudar o título, clica aqui em Options e adiciona, tá? Então nota que o ponto 0, tá? Deixa eu arrastar aqui um pouquinho. Nota que o ponto 0, né, o centroide lá, o ponto em que todas as misturas são iguais, né, a aceitação dele é em torno de 85 aqui mais ou menos, tá? Se você adicionar aqui as linhas, as grid lines, fica melhor. Tá, então tá em torno de 85 aqui, um pouquinho maior que 85 aqui, tá? Então, nota que se eu misturar os 3 componentes em iguais proporções, tá? Eu vou ter uma aceitação de 85%, tá? Mas será que eu tenho uma aceitação melhor com misturas diferentes, né? Essa é a grande pergunta. Então vamos checar agora, né? Esse ponto aqui, ó, tá? Esse ponto aqui em que esse ponto aqui, ele representa exatamente tá? Esse ponto aqui, ó, tá? Então, esse ponto aqui onde estão se cruzando aqui os componentes, né? Essa linha azul representa aqui a aceitação conforme o Neroli, né? O tracejado em vermelho, o rosa, a fragrância de rosa, e a de tangerina praticamente linear aqui, né? Tracejada em verde. E o cruzamento dos 3 aqui, ó, ele representa exatamente esse ponto aqui, ó, tá? Então eu diria que nesse ponto aqui a resposta é 85%, é 85%. Seriam 85% das pessoas aceitando aí, tá? Então vamos checar agora como se comportam aqui os valores nos demais pontos, né? Então vamos fazer aqui Stat, DOE, Mixture, e agora eu quero o gráfico de superfície, né, de contorno, né? Eu vou gerar os dois, tá? Contorno e superfície, vou fechar
Antes eu vou fechar esses dois para não misturar as coisas aqui. Stat, DOE, Mixture, Contour, Surface Plot. Nota que eu quero saber como é que é a curva aí desses gráficos aí, tá? Coloco aqui a variável de resposta, aceitação, os três componentes, tá? Dou um OK. E o setup aqui também é a mesma coisa. Configuro as três variáveis, escolho aceitação, dou um OK. OK novamente. E ele vai gerar aqui para mim, né, a superfície de resposta, tá? Então essa aqui, esse gráfico aqui, ele representa aqui em cada eixo, né, aqui embaixo, aqui eu tenho rosa, tá? Em cima, lá no fundo, eu tenho o Neroli. E aqui, nessa lateral que não está sendo possível enxergar, eu vou girar aqui para ver. E nessa aqui, né, tangerina. Então, tangerina, rosa e Neroli, tá? E essa aqui é a superfície. Essa superfície representa qual é a aceitação, né, que a minha fragrância tem, né, em percentual. Nota que o ponto mais alto da superfície está aproximadamente aqui, ó, tá? Tá aproximadamente aqui, ó. Então, vamos tentar checar agora quais são os valores, né, das misturas que eu preciso checar, né, para poder obter essa melhor aceitação aí, né? Uma maneira mais sistemática aí de obter essa aceitação, né? Ele gerou também o contour plot, né, que é o mesmo triângulo de mistura com as regiões de aceitação, né? Então você tem aqui a legenda. Deixa eu arrastar um pouquinho aqui. Você tem aqui a legenda, né? Nessa região mais azulada, a aceitação é menor, né? Menor do que 65%, então algo com tangerina e rosa aqui não vai ser aceitável, vai ser muito baixa a aceitação. E nessa região mais escura, mais esverdeada, né, a aceitação pode passar de 95%, mas nota que ela mal aparece aqui, ó, tá? É uma combinação muito específica entre rosa e Neroli, tá? E essa região um pouco mais clara aqui, de 90% a 95%, é essa região aqui, tá? Então, com esse diagrama aqui de Gibbs aqui, você consegue, o triângulo de Gibbs aqui, né, com a superfície mapeada, você consegue checar aqui qual que é a aceitação da sua mistura, tá? Então, se você quer uma aceitação de pelo menos 85%, né, você vai utilizar essa região aqui, ó, tá? Nessa região aqui, qualquer mistura nessa região aqui vai provavelmente ter uma aceitação de 85%, tá? Nota que tem uma curvatura aqui na superfície muito parecida com o que a gente viu, né, no gráfico 3D lá nesse Surface Plot aqui, ó, tá? Se você olhar isso aqui em 3D, né, se checar isso aqui em 3D, você vai checar que lá naquele cantinho tá mais alto, né? É o que tá mostrando aqui, tá? Então, é nesse sentido aqui que esses gráficos ajudam a entender, né, a superfície de resposta. Se você quiser ver isso aqui em forma de malha, você vem aqui, Edit Surface, com o botão direito, né? Coloca Wireframe e ele vai mostrar isso aqui, essa superfície em forma de malha, tá? Tem uma malha aí representando a superfície. Então, bem nesse ponto aqui que a gente está tentando, vamos tentar chegar, tá? Esse aqui eu não sei se ele mostra aqui, ó. Ele pode mostrar, por exemplo, em azul e em vermelho, ou melhor, em verde e vermelho, né? Vermelho ruim, verde bom. Aí, ó. Você pode até trocar as cores, né, para ilustrar melhor aí, tá? Então, há uma série de opções aí que você pode utilizar para convencer aí a direção, sua gerência a seguir aí os dados que você coletou aí no seu experimento, tá? Agora, vamos checar, né, uma outra opção aqui, Stat, DOE, Mixture. Vamos checar aqui uma região de interesse. Imagina que eu quero agora que a aceitação seja, né, no mínimo de 80, e também não preciso que seja mais do que 90, tá? Pelo custo dos componentes aí, tá bom? Vou colocar aqui, se eu quiser um título, não vou colocar nada e vou dar um OK. Então, a região de aceitação entre 80 e 90, tá? Deixa eu aumentar aqui. Tá nessa região aqui, ó, tá? Ele faz os mesmos recursos aqui do que os gráficos de superfície de resposta, tá? Ó. Essa região aqui em branco é a região favorável, né? É factível. E em cinza, a área de aceitação muito alta, além do que você especificou, perdão. E aqui, uma região de aceitação baixa,
tá? Então, nota que esse aqui é um contorno de área aceitável aqui, né? São regiões, são as condições de contorno aqui para as suas especificações aqui, ó, tá? E se você quiser fazer o mesmo com o Response Optimizer, vamos lá, Stat DOE, Mixture, Response Optimizer, tá? Configura, coloca que você quer, né, atingir um valor alvo, né, de 80, 85 e no máximo 90, tá? Coloca aqui. Se você quiser configurar alguns valores de início, ele coloca aqui para você, mas não é necessário, ele já vai achar. E já disse aqui, ó, tá? Que a solução usa 33% de Neroli, usa 31,24 de rosa e usa 35,42 de tangerina. Você vai obter 100%, né, de aceitação a 85%, que é o alvo que a gente definiu, tá? Se você quiser mudar, você dá 2 cliques aqui no gráfico, arrastando as linhas em vermelho para cada componente, você altera a resposta de aceitação aqui. Então eu vou ajustar aqui, ó, e está me dizendo aqui no pico da curva que eu consigo aumentar a aceitação. Aumentou um pouco. Vamos arrastar essa aqui também. Nota que as demais curvas, elas também se modificam a maneira que você arrasta, né? Então, ó, cheguei a 90, 91, né? Aqui já começou a cair. Vamos tentar de novo, 93. Vou tentar maximizar aqui. Ótimo. Então, nota que se eu deixar zero de tangerina, né, a minha resposta vai a 95%. Então, provavelmente tangerina aí é algo indesejado dentro dessa mistura aí, tá? Então, vamos lá, esse é o Response Optimizer. Se você quiser deixar com 85%, né, que foi quem deixou, clica na estrelinha, ele volta a 85% e configura os fatores para o que a gente queria, tá bom? Então esse aqui é o experimento de mistura. Dá para complicar um pouquinho mais, tá? Vamos colocar aqui agora o custo, né? Vamos levar em conta outra variável de resposta aqui. O custo do Neroli, custo da rosa e o custo tangerina, tá? Então, como eu falei, a cada 1 tonelada eu consigo 1 kg de Neroli. Vamos colocar aqui o custo desse cara aqui é 2.500 aqui, vai. O quilo. O custo de rosa já é algo mais comum, vou colocar aqui 800. E o custo de tangerina é algo muito mais comum ainda, vou colocar 450, tá? E vou calcular o custo de cada combinação aqui, tá? Vou adicionar uma variável de custo, para cada combinação dessa eu vou calcular o custo. Então para isso a gente vai utilizar um recurso novo aqui do Minitab, tá? Venho aqui em Calc, Calculator, tá? E vou definir essa função aqui, ó, tá? Eu vou multiplicar, vamos construir de novo aqui. Abro um parêntese e digo que o custo é igual a Neroli, um asterisco, que multiplica o custo do Neroli, fecho parêntese, adiciono o sinal de mais, abro outro parêntese e digo que a rosa multiplicada pelo custo da rosa mais a tangerina multiplicado pelo custo da tangerina vai me dar o custo total dessa mistura, tá? Deixa aqui assign as fórmula, ele vai calcular para toda a coluna. Aqui você coloca para armazenar na variável custo que você criou aqui, tá? Então, ok. E olha aí, ó. Agora nós temos outra variável de resposta, que é o custo de cada combinação, né? Ou seja, eu tenho aqui uma combinação que dá 95% de aceitação, porém o custo dela é bastante alto, né, comparado. Nota que o de Neroli aqui, se eu colocar só Neroli, é o maior custo de todos, né? Então eu tenho que misturar alguns componentes para que o custo seja razoável aí, tá? Aceitável. Então agora eu tenho um outro problema, né? Qual é a combinação que me dá maior aceitação ao menor custo possível, tá? Então nós vamos fazer isso aqui agora juntos, ó. Vamos aqui no menu Stat, DOE, Mixture, e eu preciso que ele analise novamente, né? Faça uma análise novamente desse delineamento de experimento
levando em conta essa nova variável que é o custo. Tá? Então vou pedir para ele fazer tudo de novo, adicionando custo e aceitação, tá? Quadrático, ok, ok. Ele vai fazer toda a análise de novo, vai adicionar na memória toda a análise que a gente já fez. Nota que os valores são os mesmos, ó, da regressão, tá? Fez aqui agora os residuais para custo, né? E para aceitação, né? Então isso aqui não é tão relevante, porque é uma variável calculada, tá? E agora o que nós podemos fazer é vir aqui em Stat, DOE, Mixture, tá? E checar aqui adicionar a variável de custo, né? E configurar, tá? Então vou configurar aqui agora. Muito bem, eu tenho a aceitação, né? Que eu quero maximizar a aceitação, tá? Então, ou seja, o meu alvo é 90, porém quero que no mínimo seja 80, tá? E o custo eu quero minimizar, tá? Então, o valor alvo aqui para mim, vamos colocar um valor alvo aqui de 1.200, porém não pode passar de 1.600, porque senão ninguém vai comprar, tá? Vamos colocar aqui, vai 1.800, porque senão ninguém vai querer comprar a mistura, vai ficar algo muito caro de ser comercializado, tá? Aqui eu posso dar peso e importância para cada variável. Então o peso, ele vai definir o peso, né, na tomada de decisão, e a importância também. Então vou colocar aqui, por exemplo, peso na equação aqui para aceitação, né? O peso, a importância aqui passa a ser 2 e o custo em primeiro lugar, né? Então vamos checar qual é a resposta. Um ok. Um ok novamente. Ele vai fazer os cálculos aqui, provavelmente vai demorar um pouquinho mais, né? À medida que você aumenta o número de variáveis de resposta, exige um pouco mais de tempo de processamento aqui, tá? Então ele encontrou aqui, né, uma solução global, né, excluindo a tangerina, como já suspeitava, enchendo aqui do teor de rosa e adicionando só um pouquinho de Neroli, tá? Nota que agora eu vou abrir aqui de novo esse Response Optimizer. Nota que eu consigo uma aceitação máxima de 90% a um custo mínimo de 1.255, ou seja, não é 1.600, é muito próximo do mínimo que eu defini, tá? Então você pode arrastar as linhas aqui também para checar, né? Eu quero, pô, rosa está muito alto também, eu quero diminuir um pouco a rosa e quero aumentar aqui o Neroli. Você acaba aumentando um pouco o custo, mas aumenta também a aceitação, né? Então dessa forma, né, você consegue explorar aqui, né, a aceitação e o custo, né, do seu produto de uma maneira uniforme aqui, né, interagindo as duas variáveis de resposta com os três elementos de mistura aqui, tá? Voltando para a solução ideal, clica na estrela, tá? Então misturando 26,79% de Neroli e 73,21% de rosa, né, da essência de rosa, você vai ter aí uma aceitação média, né, de no máximo 90 e um custo, né, minimizado aí de 1.255, tá ok? Vou inverter aqui agora, vou repetir tudo isso e vou inverter para que vocês entendam aqui como é que funciona. Vou colocar aqui. Nota que nesse caso a prioridade passou a ser o custo, tá? Então primeiro ele atingiu o mais próximo possível do custo mínimo, tá? E depois ele foi para aceitação, tá? Então as prioridades aí, né? Mudando as prioridades, deixa eu aumentar aqui para que seja possível enxergar. Então nota que ele priorizou minimizar o custo. Primeiro ele minimizou o custo e depois foi para uma aceitação máxima, tá? Então nota que as proporções já mudaram aqui, ó, tá? Então 24% de Neroli e 75,7% aí
de rosa, inclusive adicionou uma mixaria aqui de tangerina que talvez nem seja interessante colocar, tá? Vou zerar aqui tangerina para ver. Zerei, vai ficar praticamente o mesmo, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse delineamento aqui tenha ajudado vocês a entenderem aqui um pouquinho mais, né, da utilidade do DOE de misturas, tá? Tem algumas misturas aqui ainda que não são tão interessantes de fazer, por exemplo, 100% de um óleo só, que seja mais caro, não é algo que seja factível, né? Então nós vamos aprender agora nos próximos vídeos, né, a como restringir um pouco essas combinações, tá? Vamos aprender primeiro um outro tipo de mapeamento, né, de malha, e em seguida nós vamos fazer o experimento aqui utilizando uma região restrita, tá? Do triângulo de Gibbs, aí, tá? Do sistema de coordenadas triangulares, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve aí no canal para os próximos vídeos, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!